Deixa eu ver essas carinhas. Olá, como vocês estão? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Que bom. Vendo umas carinhas conhecidas, a Cíntia, quem mais? Jael tá aí também. Camila, Marlise, Márcia, várias carinhas conhecidas. Numa quarta-feira, véspera de feriadão, o Sandro decide falar do quê? De psicanálise e adolescência, né? Porque é algo que está na minha jornada, é algo que está na jornada, algo que implica muito do nosso psiquismo e que, na minha perspectiva, é algo pouco falado, é algo pouco elaborado, é algo pouco desenvolvido. E a gente brinca até lá no Núcleo de Estudos e Psicanálise e Adolescência, o NEPA, que assim como o adolescente ele é preterido do discurso do dia a dia, ele também é preterido do discurso na psicanálise. Então, de vez em quando, a gente traz essas dinâmicas com algumas aulas abertas para falar um pouquinho mais disso, né? Então, eu abri com uma banda aí de Vitória. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Cavalotti. Eu costumo abrir as aulas assim com alguma música brasileira, sou apaixonado por música brasileira. E a gente tenta encontrar ali algum contraponto com o tema, e eu acho que é interessante que daí apresenta algumas coisas legais assim para vocês também, né? E a Super Combo, essa banda de Vitória, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Depois eu até coloco uns grupos ali para vocês conhecerem um pouco mais, mas enfim. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Que é isso, né? Dentro da música ali, na música do Super Combo, tem um trecho que para mim tem muita importância dentro do que a gente está falando hoje. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer. Tudo o que vier eu fiz por merecer. Então, uma simples frase tem um contexto tão amplo, tão grande, tão significativo, e que trabalha muito bem as elaborações que nós fazemos na questão do adolescente. Mas a gente já falou bastante, e tem um material bem assim farto sobre a clínica do adolescente, no que a gente constrói ali no NEPA, nos outros espaços de acolhimento. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma clínica que não é muito falada também, não é muito elaborada, não é muito trazida, e que ela surgiu muito de uma repercussão dentro do próprio NEPA a respeito do que seria um adolescente no adulto. Será que nós sabemos escutá-lo? Será que, quando ele se apresenta, nós não o relegamos, igual fazemos com todas as dinâmicas do adolescente? Então, hoje eu trago um pouquinho dessa percepção que a gente tem do que seria um adolescente no adulto. Então, a culpa ela está sempre carregada no ambiente da relação do psiquismo com o jovem. Então, ele está num tempo marcado assim meio complexo, que é eu não posso ser uma criança e eu preciso de uma hora para outra me tornar um adulto. No mesmo tempo, não é só uma questão biológica, a gente coloca muitos marcadores biológicos, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas tem muito mais sobre a construção do psiquismo desse jovem e de como ele vai começar a elaborar sua própria relação com o desejo. Então, a provocação que eu trago aqui para vocês hoje é um pouco nesse sentido. Freud trazia que a gente deveria escutar a criança no adulto. Por que a gente não pode começar a observar um pouquinho mais e criar ferramentas para escutar um adolescente no adulto? Então, essa premissa de estar sempre no piloto automático, que é o nome da música do Super Combo, é também uma premissa muito encontrada nos jovens, é muito encontrada nos adolescentes. Mas quando nós também estamos falando do adulto, muitas vezes ele também usa esse termo, eu estou vivendo no piloto automático. Então, existe uma confluência de discursiva ali, de elaborações e até de linguagens que muitas vezes vão ser provocadas a partir de lugares não muito específicos, exatamente porque era uma confusão, exatamente porque o que me era proibido na infância, agora eu posso ir a ato. E eu acho que isso tem um significado muito importante e potente para o desenvolvimento do nosso psiquismo.
Afinal, na adolescência é o lugar onde nós estamos, é o espaço-tempo onde nós estamos inseridos, em que nós vamos ter que lidar com a sexualidade, uma sexualidade freudiana que elabora dois espaços, que é a configuração genital e também a sexualidade de uma forma expandida, dita pela busca de prazer. Então, tudo que nos direciona, de certa forma, pulsionalmente, vai em direção à busca desse prazer. E de como muitas vezes a gente trata esse nosso próprio adolescente tentando fazer com que ele se cale. Ele não sabia nada, ele tinha certas dúvidas, era só uma fase, é algo que a gente ouve bastante. Mas quando ele se apresenta no setting, será que não há uma certa riqueza de detalhes ali que possa ser trazido? Será que a cultura, de uma maneira geral, ela também não transforma essa palavra adolescente em algo que não deveria ser escutado, afinal vai passar, é só algo que daqui a pouco vai passar. Só que será que é um espaço de tempo tão curto assim mesmo? Será que, além do espaço de tempo, quais são as informações que esse jovem tem que lidar nesse tempo e tudo o que o cerca a respeito de decisões? Então, hoje a ideia é tentar falar um pouquinho sobre como esse jovem, esse adolescente no adulto, pode se apresentar em clínica. Então, estou muito feliz que numa véspera de feriado prolongado tenha tanta gente aqui. Fico muito feliz, obrigado por vocês estarem aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre esse adolescente no adulto. Meu nome é Sandro Cavalotti, queria me apresentar rapidamente aqui para vocês, caso vocês não me conheçam. Aliás, me disseram que tem bastante gente da turma 36 da Escola de Psicanálise de Curitiba, aqui na formação inicial. Sejam muito bem-vindos, espaços de acolhimento diversos, caso precisem de alguma coisa, falem comigo se eu puder ajudar com algo. Eu sou psicanalista, escritor, professor e comunicólogo, eu venho da comunicação social, eu venho da relação com o desejo a partir da publicidade, da propaganda e do design. Eu sou especializado em psicanálise com adolescentes e semiótica em análise do discurso, e também tenho uma pós-graduação em psicanálise e análise do cotidiano, que foi fundamental para o desenvolvimento do que a gente vai ver hoje. Além disso, vocês vão me encontrar na docência da Escola de Psicanálise de Curitiba, na formação também, em algumas disciplinas. Eu estou ali, vocês vão me ver ali para quem está fazendo o curso. Para quem não está fazendo o curso ainda, faça, vale muito a pena. Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA, desenvolvido em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba. E eu também, junto com a psicanalista Karina Camacho, também está na IPC, sou coordenador do grupo de estudos Sandor Ferenczi da IPC e do curso Introdução à Teoria de Sandor Ferenczi, com a parceria com a Karina. Eu sou podcaster, tenho um podcast meu chamado Psicanálise e Cultura. Ele está na 6ª temporada. Ele teve início como Psicanálise e Comunicação, o que gerou 3 livros a respeito dos conteúdos trazidos ali. Hoje ele chama-se Psicanálise e Cultura. Eu sou idealizador do Espaço Extramuros. Esse Espaço Extramuros, a ideia dele é que a gente vá ampliando cada vez mais espaços que possam falar da clínica, da psicanálise, fora da própria clínica. Então, como nós vamos fazer espaço de transmissões, como a gente pode trazer elementos da cultura, do entretenimento para conversar com a psicanálise. Então, a ideia é que a gente transforme cada vez mais o Espaço Extramuros em um debate mais amplo e mais aberto de como a psicanálise pode chegar em lugares onde ela só chegava em uma forma meio elitista, dissonante de um discurso real, assim, no Brasil. Então, a ideia é extrapolar esses muros. E nos últimos meses eu tenho feito o lançamento do meu livro focado em psicanálise e adolescência, o Mutando, que é esse aqui, ensaio sobre psicanálise e adolescência. A gente vai ter o sorteio de um deles para quem ficar até o final. E eu acredito realmente, algumas premissas básicas, assim, eu acredito na psicanálise como um elemento de transformação da sociedade. Eu realmente acredito que a psicanálise e a escuta podem mudar vidas no sentido singular e também no sentido coletivo. Eu tenho um interesse genuíno na confluência entre psicanálise, cultura, meio e mensagem. Mais do que um aspecto relacionado à saúde mental, eu penso a psicanálise como algo relacionado com uma saúde social. Então, meio de transformação social é algo que permeia muito das minhas transmissões. Eu tenho uma premissa, assim, de fazer interlocuções com a psicologia e com a psiquiatria. Eu não entendo que a psicanálise está dentro de um espaço da psicologia. Eu acho que são 3
estruturas, 3 momentos, 3 práticas, que em alguns momentos elas se intercalam e podem ser diferenciais para o acolhimento do sujeito. E eu acho fielmente que não dá para a gente falar de psicanálise sem falar de subjetividades como raça, classe, gênero. Então, nas minhas transmissões, isso vai abarcar. Tá? Então, eu penso muito na importância de uma certa inserção nossa no cultura e no mal-estar onde nós estamos inseridos. Então, eu penso muito que a gente tem uma dinâmica, a gente pode ter uma dinâmica de pensar a psicanálise à brasileira. Tem um livro muito bom sobre isso, que entende a psicanálise a partir de alguns lugares, que não é uma visão eurocêntrica, mas de como nós podemos construir uma psicanálise focada nos nossos dilemas, nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Então, esse aqui é um pouquinho de mim, um pouquinho do que eu sou. Dentro dessa transmissão, eu acho que tem algumas responsabilidades éticas aqui que a gente tem que fazer. Então, os conteúdos expostos, eles são de responsabilidade minha, não necessariamente da EPC. A EPC traz esse espaço de acolhimento, eu acho a EPC uma escola fantástica. Toda a equipe da EPC, principalmente o Fabrício, nos acolhe, assim, com as doideiras que a gente vai inventando e as dinâmicas diferentes que a gente também gosta de propor. Além disso, as considerações trazidas podem mexer conosco, portanto, estejam sempre com o tripé organizado de alguma maneira, principalmente estejam em análise, estejam em terapia, na questão da psicologia, mas, assim, tenham alguma forma de acolhimento, tá? A transmissão da psicanálise não se reduz ao ensino de conceitos, mas implica um compromisso ético com a escuta, com a responsabilidade pelo dizer e com a recusa de respostas prontas. Pois é nesse espaço que o sujeito pode se reconhecer e produzir sentido. Então, extrapolem a ideia de ficar decorando Freud, frases, textos, tudo isso vai estar na jornada. É impossível a gente falar de psicanálise sem Freud. Mas, assim, não pensem que a decoreba, a repetição, a ideia de ficar trazendo os conceitos por si só, eles são primordiais na psicanálise. Sempre me perguntam sobre a jornada, como começar, como não começar, como elaborar, e eu digo sempre a mesma coisa: elaborem uma boa escuta. A escuta é aquilo que vai transformar a clínica de vocês. Quanto mais vocês exercitarem essa escuta, na função do acolhimento, numa organização empática, mais pode ser feito pela jornada que vocês estão trilhando aí na psicanálise. Junto com isso, eu acho que já que a gente está entrando já no tema, eu gosto de construir margens. Por que eu gosto de construir margens? Porque senão a gente fica pensando assim, tá, mas e o conceito desse, o conceito daquele lá, tal. Então, quando eu construo uma transmissão, eu penso também elementos nos quais eu vou me ater e que vão me auxiliar na construção desse conteúdo. Então, hoje, nós estamos falando de Freud, obviamente, sempre vai ter. Eu vou trazendo também um pouquinho de Sandor Ferenczi, assim, mesmo que nas entrelinhas, questões de empatia, questões assim, que são primordiais, é meu autor favorito. Tem um pouco de Winnicott, sempre quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, vai ter um pouquinho de Winnicott dentro desse conceito, mas principalmente no que a gente chama de ética do cuidado. Então, Sandor Ferenczi está por ali, Winnicott está por ali, a gente tem alguma elaboração na relação com um cuidado extremo com o sujeito. Então, mais do que apenas ficar ali olhando para ele, tentando escutar, é muitas vezes mostrar uma base empática dentro das construções que estão sendo feitas no set analítico. Primordial para se falar de adolescência é Uma Breve História da Adolescência, do Le Breton. É um livro assim, fundamental para a gente falar sobre isso. Acho que dentro de uma questão assim, de começar a elaborar algo também com a adolescência, a Carolina Del Boni traz um livro muito interessante e muito rico, chamado As Dores da Adolescência. Impossível deixar de trazer um pouco de Vera Iaconelli para cá, então Criar Filhos no Século XXI, que está com uma edição nova aí, também é fundamental. E quando a gente fala desse tipo de acolhimento, e quando a gente fala de jovens, a gente vai falar também de doutor. Então, a causa dos adolescentes é algo com o qual ali eu configurei um pouco dessa transmissão. Tá? Tentarei ser breve, para quem está acostumado aí com as minhas transmissões, eu adoro falar, é um tema que me apetece, que me traz assim, várias nuances a respeito do que é falado, então eu tentarei ser relativamente breve, tá? Mas dividindo um pouquinho esse escopo de trabalhos aqui, esse escopo de transmissão,
Uma pergunta que a gente sempre se faz ali no SET analítico e nos estudos sobre psicanálise e adolescência é quando termina a adolescência. Então, a gente tem um marcador jurídico, biológico, de certa forma, que é os 18 anos. Mas será que os 18 anos, o que a gente chama de maioridade, é realmente, dentro de uma construção do psiquismo, um marcador real de como esse adolescente está se desenvolvendo? Ou será que ele já começou um pouco antes e agora ele extrapola para outros lugares muito fora desse campo dos 18 anos? Então, eu me atrevo a dizer que a gente já está bem mais para frente desses 18 anos. A gente está ali beirando os 24 anos pensando na adolescência. Vou trazer algumas ideias aqui de como a gente pode pensar isso. Mas, pensando e organizando a ideia, a resposta mais comum seria algo relacionado à idade. 18 anos, talvez 20 anos, talvez 20 e poucos anos. Mas será que a adolescência ela realmente termina? Porque se ela é uma época da nossa vida, uma estrutura assim, de tempo, mais experiências tão fundamental, será que em algum momento ela realmente termina? Será que quando a gente não fala com os idosos, se a gente vai para uma clínica um pouquinho mais, com idades mais avançadas, será que a gente sublima, será que a gente coloca esse adolescente totalmente de lado? Ou as nossas primeiras relações objetais íntimas, ou será as nossas relações sexuais, elas não estão ali dentro daquele campo da adolescência? Será que a gente simplesmente esquece disso? Será que um dos primeiros grandes momentos de desafio aos meus cuidadores, que se passa na adolescência, será que eu esqueço disso? Será que há uma supressão tão grande no meu psiquismo para que isso não seja elaborado? A resposta muito direta para isso isso aparece na clínica. Eu acho que o mais importante é como nós acolhemos isso na clínica. Então, a gente cresce e se desenvolve pensando numa clínica de busca da criança, a criança no adulto. E é super válido e isso é fundamental. Mas se a gente está escutando alguém falando da sua própria adolescência, será que nós não estamos nos direcionando para levar esse diálogo para a adolescência, para a infância ainda? Será que a gente mesmo não está relegando aquele adolescente que está se apresentando na clínica? Essa é uma ideia moderna por quê? Porque o adolescente, como nós o conhecemos hoje, ele também é muito jovem. Ele nasceu faz pouco tempo. Eu trago essas imagens nos espaços que a gente está falando de uma certa história do adolescente, para elaborar como é que era na época de Freud. Os adolescentes eles eram basicamente mini-adultos. Então, se eles eram força de trabalho, se eles já tinham força de trabalho suficiente, muscular, corporal, para trabalhar, eles eram direcionados para aquilo. E o marcador biológico, ele sempre se tornou aquele marcador de onde começa uma coisa e onde termina a outra. Então, para os jovens, geralmente é na época da poluição, quando está começando a ter as primeiras ideias do que poderia ser a organização genital. E nas mulheres, a marcação da menstruação. Então, são marcadores biológicos da época de Freud. E que hoje a gente pode extrapolar para outras vivências completamente diferentes. Então, o jovem, nessa época, ele era colocado literalmente para trabalhar. Ah, mas como é que era isso? Eles faziam o quê, etc e tal. Tem dezenas, centenas de fotos de jovens indo trabalhar em minas de carvão, por exemplo, junto com um perigo extremo. Mas eles eram processados por isso, porque aquele espaço de tempo que hoje a gente entende como adolescência, ele não existia. Isso tem relações com o nosso desenvolvimento tecnológico, com o nosso desenvolvimento farmacológico. Isso tem uma construção muito grande do que nós pensamos o que é prazer e entretenimento. Então, o adolescente também nasce como uma época em que a gente precisa deixar de trabalhar, deixar de pensar só em trabalhar e construir algo relacionado com a educação. Então, a construção do adolescente também está ali em paralelo com o nosso desenvolvimento com a relação com a educação. Por isso, a importância de trazer professores para esse debate da psicanálise, por isso a importância de trazer o desenvolvimento psíquico a partir de uma base educacional da psicanálise, por isso a importância dos professores de uma forma geral, quando a gente está falando de construções na infância e na adolescência. Seguindo aqui, ou será que estamos acostumados a pensar a adolescência apenas como uma fase cronológica, então tem um tempo definido, enquanto a experiência psíquica da adolescência continua produzindo efeitos ao longo de toda uma vida?
Então, o que a gente encontra no set analítico são adultos de ambos os sexos, tentando elaborar alguma coisa da adolescência. Será que nós estamos com o ouvido preparado para isso? Será que só a base freudiana, eurocêntrica, ela traz uma vivência importante para que a gente possa escutar quando esse adolescente aparece? A provocação vai além. Se nós estamos ali dentro do set analítico e existem dois inconscientes conversando entre si, produzindo uma terceira coisa, e se esse adolescente que se apresenta com os nossos analisantes fala com o nosso adolescente que não foi acolhido? Então, a gente já não está falando de campos da infância, da construção inicial do psiquismo. A gente está falando de uma dinâmica em que dois sujeitos adolescentes estão ali tentando elaborar alguma coisa sobre as experiências que foram trazidas nessa época. Então, será que a gente está preparado para isso? Será que nós estamos desenvolvendo algo nesse sentido? Eu fiz 3 pós-graduações com foco em psicanálise e adolescência. Todas elas focando crianças e adolescentes. Psicanálise para crianças e adolescentes. Em todas, eram 80% falando da criança e 20% falando do adolescente. Isso me deixou, assim, extremamente impactado, porque a minha clínica estava atravessando por isso, não necessariamente com os meus analisantes, mas eu via que na minha análise eu trazia muito do meu adolescente para ser elaborado. E eu não sentia que havia um acolhimento teórico prático dentro desses contextos. Então, isso ficou na minha cabeça, isso ficou, caramba, mas não existe uma clínica do adolescente, não existe uma clínica focada no adolescente. E eu conheci algumas pessoas na jornada que são extremamente implicadas com isso. Mas eu percebo que ele é sempre colocado no meio do arcabouço teórico freudiano que fala da criança. E não tem nada de errado nisso. Mas vocês vão me ouvir falar sobre a palavra relegado muitas vezes. Porque, para mim, na psicanálise clássica, na psicanálise moderna, com exceção da contemporânea, que a gente está falando um pouco mais, o adolescente também foi, mais uma vez, relegado a esse construto de, talvez não precisemos falar disso, talvez a gente tenha que elaborar isso como um adulto. Então, existe uma provocação minha nesse sentido. Quem me acompanha nos núcleos, nos espaços, sabe que eu tenho essa dinâmica. Será que nós estamos preparados para isso? Freud nos ensinou a buscar a criança no adulto. Talvez uma das tarefas da clínica contemporânea também seja buscar esse adolescente no adulto. Não porque a adolescência substitua a infância na constituição do sujeito, mas porque ela representa um segundo momento decisivo de reorganização psíquica. Então, vamos tentar falar de uma forma direta e simplista até a respeito dessas configurações psíquicas. Quando a gente fala da infância, quando a gente fala até do bebê, a gente fala do bebê e depois da infância, tem toda uma organização teórica a respeito daquela construção daquele psiquismo. Então, a gente fala das nossas primeiras relações objetais, a gente fala de como nós éramos id, a gente busca prazer o tempo todo quando bebês, a gente fala da relação do bebê com a mãe, a gente traz Melanie Klein para essa dinâmica da importância desse seio bom, seio mal, de quando a criança vai ter o primeiro impacto, e daí ela começa a separar as coisas, porque antes ela achava tudo uma única coisa, eu faço parte desse ambiente, e tudo é a mesma coisa, ela começa a separar com as experiências, perceber, olha, existe uma coisa ali, existe uma coisa aqui. Então, a constituição vai vindo a partir daí. E a minha busca de prazer começa a sofrer certos interditos. E aí eu começo a criar certos regramentos. Em algum momento do meu desenvolvimento infantil, eu constituo um ego. Esse ego vai dizer, não dá para ficar saindo correndo pelado por aqui o tempo todo. Eu não consigo a mamada definitiva o tempo todo na hora que eu quiser. A minha mãe tem os afazeres dela para fazer, tem as coisas dela para fazer. E essa constituição se dá a partir de uma relação, a partir da segunda tópica de Freud, que vai falar de id, ego e superego. Então, eu busco prazer, existe a possibilidade de eu não obter esse prazer, e dependendo da maneira que eu passei pelo complexo de Édipo, eu vou desenvolver um superego tão castrador, tão impactante, que ele vai me impedir de fazer coisas, de ter experiências. Tudo isso, mais uma série de constituições a respeito de como as diferenças biológicas aparecem aqui. Então, é muito comum crianças do sexo masculino biológico
e feminino também, biológico, elas, quando elas estão se conhecendo, elas não veem diferenças entre si. Elas só se diferenciam quando a anatomia é percebida, as diferenças anatômicas aí. Então surgem curiosidades, surgem perspectivas, e dentro dessas curiosidades todas também começa-se ali a organização a respeito do que seria prazer. Então, talvez uma das grandes contribuições de Freud para o nosso desenvolvimento humano até, não apenas o psíquico, foi lá para 1905 chegar e falar assim, tá, a criança pensa o sexual, a criança pensa a busca do prazer. Ah, mas não pode, a criança não pode, você não pode falar uma coisa dessa, porque existe uma constituição genital, existe uma constituição da busca de prazer que me movimenta para novos desafios. A gente vai o tempo todo buscar algum tipo de prazer. A gente não tem só a nossa organização a partir de uma base genital. E isso foi avassalador, porque isso transformou a maneira que a gente olha para o mundo. Então, nós não somos apenas seres humanos cuja única organização de prazer é fazer sexo. Não, a gente pode pensar em coisas, desejar coisas, ir atrás de coisas, se movimentar na busca de outras coisas. Só que, dentro dessa constituição que Freud chamou de complexo de Édipo, a organização que ele trouxe é que, em algum momento, eu vou me aliar, vou tentar me aliar ao meu parceiro, ao meu cuidador do sexo oposto. Isso vai haver uma interdição e eu vou me aliar posteriormente ao mesmo sexo, depois disso tudo. De uma maneira bem simplista. Haverá um interdito do meu desejo. A organização do complexo de Édipo freudiano está aí. Marcador mãe, marcador pai, aí uma criança. Algumas dessas partes. E aí, questionar para um espaço onde ela busca um tipo de semelhança, não de diferença, mas semelhanças a partir dessas vivências. E daí a menina vai se conectar mais com a mãe e o menino vai se conectar mais com o pai. Esse momento específico, onde esse interdito da relação de desejo aconteça, Freud chamou de complexo de Édipo. Eu vou pegar esse desejo que eu tinha de substituição desse sujeito, desse cuidador, achando que eu poderia ir a ato, mas eu não poderia porque ele é maior, ele é meu pai, ela é minha mãe, eu ainda não tenho o ferramental para isso, nem psíquico, nem físico, eu vou ter que recalcar isso. Vou ter que recalcar no fundo de mim, para que não lide mais com isso durante um bom tempo, porque eu não tenho o ferramental necessário para elaborar. Vou lá, me torno criança, vou brincar, vou ter as minhas primeiras experiências em escola e tudo mais, etc e tal, primeiro contato com a escola, as minhas relações ambientes, tudo que compõe o nosso psiquismo e essa busca que Freud dizia que era tão importante. O Winnicott trazia também a visão a respeito do ambiente, da importância do ambiente, e toda a nossa constituição infantil muito se dá a partir daí. Então, existe um psiquismo em desenvolvimento ali. Só que o que eu havia recalcado, lá na frente, ele vai voltar. Freud chamou isso de o retorno desse recalcado. Em algum momento, na parte jovem, na minha vida jovem, eu começarei a olhar para essa situação edípica por um outro viés, por uma outra perspectiva. Agora eu tenho a altura, agora eu tenho o corpo, e agora eu tenho o ferramental para ir a ato novamente. Então, eu quero, devo ou não devo? Aí apresenta-se o primeiro grande conflito. Devo interceder no que foi intercedido por mim? Devo ir contra o meu cuidador? Devo ir em busca do meu desejo? Isso tudo, a gente permeia esse retorno do recalcado na adolescência. Na visão de Freud, no jovem, no púbere. Mas hoje a gente pode encontrar isso na adolescência. É aquele momento onde eu vou criar desafios, onde as coisas das quais eu recalquei lá atrás, sublimei lá atrás, reorganizei lá atrás, eu agora posso ir a ato, eu posso fazer. Só que eu devo fazer, eu não devo fazer, isso está dentro da moral, isso é imoral, como é que a religião olha para isso, como é que os meus amigos vão olhar para isso, como é que meu pai vai olhar para isso, como é que minha mãe vai olhar para isso, como é que eu vou direcionar tudo isso que está acontecendo comigo
minhas mudanças corporais, minhas mudanças psíquicas, minha mudança de linguagem, tudo que eu sou capaz de deixar coisas para trás para olhar para coisas para frente. Só nisso a gente já pode pensar que a adolescência é um lugar onde a gente tem que olhar com muita intimidade dentro da psicanálise, com muito respeito, com muita consideração, com muita escuta. Uma das coisas que aparece muito comuns na clínica do adolescente é: esse jovem não fala nada. Esse jovem não consegue falar, ele vai e só fica ali parado. Ele está elaborando, ele está tentando entender o que ele é, o que ele não é. Eu gostava daquilo, de repente aquilo, de repente eu estou olhando para algumas coisas, essas meninas, esses garotos e tal. É coisa demais. Isso nós estamos falando só num campo unilateral. Mas hoje a gente tem as redes sociais. Hoje a gente tem a internet. Freud não tinha isso. Freud, se a gente falasse o que é a internet hoje em dia, se a gente tivesse a capacidade de voltar no tempo e falar: Freud, a gente tem isso aqui, uma rede mundial de computadores, que a pessoa posta o que ela quiser na hora que ela quiser, e aí tem empresas tomando conta disso, e elas direcionam o nosso prazer, nosso desejo. Freud ia provavelmente cair numa posição fetal e chorar. Então, a gente tem que levar as considerações da nossa atualidade, da nossa contemporaneidade, e tentar, às vezes, imaginar Freud deitado na posição fetal no chuveiro, chorando. Porque ninguém esperava o que está acontecendo na atualidade. Ninguém esperava a dificuldade que existe nesses tipos de acolhimento. Então, é importantíssimo falar da criança, mas será que a gente também não tem que olhar para outros momentos? Não porque a adolescência substitua a infância na constituição do sujeito, mas porque ela representa um segundo momento decisivo de reorganização psíquica. A adolescência é um dos grandes laboratórios da subjetividade humana. É um espaço riquíssimo para a gente entender o sujeito. E talvez muitas dessas questões que aparecem hoje em consultórios, em clínicas, não sejam compreendidas adequadamente se não considerarmos esse tempo de vida. Então, parece um tempo curto, mas não é. É um tempo assim que não opera na mesma velocidade que os outros tempos. É tudo muito rápido, é tudo muito necessário, é tudo muito, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Os adolescentes, eles não operam na mesma velocidade que nós, em termos de ansiedade, organização psíquica, desejo. Então, a gente precisa ter uma abertura um pouco mais ampla para essas possibilidades. E a ideia é realmente falar um pouco mais sobre isso. Esse gráfico eu uso na pós-graduação, eu uso também no meu curso Introdução à Psicanálise e Adolescência, e eu acho que ele é interessantíssimo nesses aspectos. Se a gente pegar alguns dados, vamos trabalhar com dados. A Organização Mundial de Saúde diz que a nossa estimativa de vida hoje em dia é de mais ou menos 76 anos, de uma forma geral, Geral mesmo. Dentro disso, o que eles consideram infância, adolescência, adultez e nossas versões idosas? Infância vai até uns 9 anos, 10 anos, adolescência vai de uns 10 a uns 19, adultos de 20 a 60, e a partir daí nós somos considerados idosos. Pensar em Freud, aqui tem a fotinho do Freud. Ele pensava a infância até mais ou menos uns 6, 7 anos, aí tem um período de puberdade, que é um marcador biológico, é um marcador anatômico. É assim que olhava-se para esses jovens nessa época. Não tinha uma diferença psíquica entre o que era infância e o que era adultez. Esse espaço ele era uma coisa só, única. Então, a puberdade, que era para onde iriam os marcadores biológicos, ia lá mais ou menos para uns 14, 15 anos, alguma coisa assim. E a estimativa de vida na época de Freud era mais ou menos uns 55 anos. De 50 a 55 anos. Então, a gente já tem 20 anos a mais para viver. E o que a gente faz com esses 20 anos? Onde é que eles estão distribuídos? Onde é que eles estão organizados? Então, não tinha como pensar o jovem nessa época, porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico e farmacológico extremamente potente na atualidade. E a gente está o tempo todo falando de progressão de vida, extensão de vida. Então, cada vez mais, a gente está vivendo mais a partir de processos tecnológicos. Tecnologia não é só a internet, tecnologia não é só banda larga e tudo mais, computadores. Tecnologia é farmácia, tecnologia são meios de comunicação, tecnologia são formas que deveriam nos trazer
alguns momentos de prazer a partir de sua organização. Então, nós estamos passando por um momento de IA e automação. A ideia da construção da IA e das automações era que a gente tivesse mais tempo para nós. Mas agora, o que está acontecendo de verdade? A gente nunca trabalhou tanto como a gente trabalha na atualidade. Então, o sonho que se tinha na época de Freud com a Revolução Industrial e tudo que vinha advinda dela, ele também é um outro marcador onde Freud ia falar, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui. Porque nós deveríamos estar elaborando as nossas relações de prazer, não apesar do trabalho, mas sim o trabalho deveria ter um outro espaço nesses contextos. Por que eu estou falando tanto de trabalho? Porque isso vai aparecer na clínica do adolescente, muito mais pela versão, pela visão dos cuidadores, do que necessariamente sobre o jovem. Mas desde criança nós já estamos idealizando o que esse jovem pode vir a fazer na faculdade. A gente cria essa fantasia, o bebê nem existe ainda. A gente já está ali pensando sobre o que a gente vai fazer com esse bebê. Imagina isso, você nasceu e já tem uma pré-determinação de fantasias e desejos, toda organizada para que você tenha uma vida relacionada com isso. É uma vida de frustrações de vários lados. Então, quando o Winnicott traz sobre a importância da mãe suficientemente boa, é um pouco disso. Não de impor o desejo, mas de deixar o desejo surgir, aparecer. Como é que a gente olha hoje de uma forma geral? A infância vai mais ou menos até uns 9 anos, e a adolescência, ela tem um período de início e um período de fim que pode extrapolar até os 24, 25 anos, mais ou menos. A gente tem visto isso em clínica. Então, não é mais. A gente vê jovens de 25 anos ainda extremamente dependentes dos cuidadores dentro de casa. É culpa deles. Pode até ter algum tipo de relação com eles não quererem sair de casa. Mas a comparação que se faz é que aos 18 anos ele tem que se virar. E, na verdade, se ele tem um tempo maior estendido de vida, é lógico que ele vai ficar no lugar onde ele se sente seguro por mais tempo. Então, tem que pensar essas subjetividades, tem que pensar essa construção de mundo antes da gente pensar assim, é um vagabundo, não fala, não estuda, não tem o que fazer, ele não escolhe nada, é um nem-nem. Esse termo, é um nem-nem, ele não escolhe nada, nem isso, nem aquilo. É super prejudicial para a gente poder organizar alguma coisa com ele quando ele é colocado nesse lugar. Porque, na verdade, precisa-se de um tempo de maturação. Isso quando a gente não está falando sobre determinados marcadores sociais que empurram o jovem para o mercado de trabalho extremamente cedo. Então, a gente traz aí, dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa conjuntura, do mal-estar que nos cerca, também a organização de classes sociais. E a gente pode falar de meritocracia, espaços. Será que um jovem da periferia tem as mesmas chances que um jovem de classe média alta? Tudo isso é parte da construção social da psicanálise. Tudo isso a gente tem que pensar quando estiver desenvolvendo o set analítico. Tudo isso é importante para que as transmissões sejam feitas a partir de bases sólidas e que entendam o sujeito dentro do seu próprio sofrimento. Se é um espaço de tempo entre espaços tão importantes de enfrentamento, por que a gente coloca isso como uma fase? Por que esse momento, que hoje é mais intenso, maior, mais extrapolado em termos de vivências, a gente só trata como, nem pensa nisso, daqui a pouco passa. Isso não passa. Isso vai atravessando, isso vai acompanhando, isso vai tornar-se adulto junto. A gente não simplesmente pega o desejo do nosso adolescente e joga no canto. O que a gente tem de adultos que vão aprender a tocar um instrumento, que vão aprender a desenvolver algum esporte, que vão aprender alguma coisa que foi relegada a ele no passado, não é brincadeira. Então, escutar esse sujeito é escutar também esse adulto que poderia vir a ser. Então, o que eu deixei de lado para estar onde eu estou? A gente encontra muito sofrimento no discurso do adulto, falando, eu tentei de tudo, eu fiz tudo que eu podia, eu cheguei no lugar onde eu queria, esse eu com grandes aspas, só que eu sou infeliz. O que eu tenho que fazer? Eu conquistei as coisas que eu queria e sou extremamente infeliz, eu só trabalho. Eu só faço isso, eu não tenho tempo para mais nada. A gente vai organizar com ele uma dinâmica onde ele possa ter uma perspectiva do que foi abandonado e do que ele pode retomar a partir de outras vivências na atualidade. Então, isso é muito comum.
É muito comum nós estarmos já falando com um adolescente na clínica e muitas vezes tentando, por um impulso nosso, uma vontade nossa, uma vontade teórica prática, pensar que isso também é infância, mas não é, é um outro espaço de tempo, com um outro tipo de psiquismo, com outros desejos que foram ali colocados bem fundo dentro de cada um de nós. Eu gosto muito do livro do Le Breton, e ele traz ali um termo que eu acho fantástico, que é a idade da suspensão, a adolescência, entre 12 e 20 anos. A gente fica suspenso, a gente fica ali como se estivesse flutuando, a gente fica ali como se as coisas estivessem acontecendo em câmera lenta e, às vezes, extremamente rápida ao mesmo tempo. Então, como é que o Le Breton trazia isso? Que do nosso nascimento até os 11 anos, a gente tinha que passar por a idade das descobertas, construção da nossa psique elementar, questões de adaptação, nossas primeiras relações objetais. Então, o que é importante para mim, a minha relação com o desejo? O complexo de Édipo em si, e o desenvolvimento da nossa sexualidade nessa versão expandida freudiana. Então, o que eu quero? O que eu vou fazer? Como é que eu vou brincar? Quais são as construções que eu vou fazer a partir dessa relação com o que me parece importante? Mesmo sem a gente perceber, as crianças são extremamente observadoras. A gente pensa assim, a criança não entende, a criança entende tudo. Ela só não sabe dar linguagem ainda para aquilo, ela só não sabe o idioma daquilo. Mas ela, tudo que ela está vivenciando na infância, ela vai adquirindo uma determinada linguagem. Ao adquirir essa determinada linguagem, ela vai olhar nas versões adolescentes e adultos para tudo aquilo que ela não conseguia nominar. Então, existe uma importância muito grande da permissão dessas descobertas, mas também no entendimento de que a construção de limites é algo importante. Hoje, o que a gente vê muito na clínica com os jovens? Uma relação muito ruim com a frustração. Então, ou foi exageradamente permeada de uma culpa, ou foi exageradamente colocado no lugar de não vou fazer, de relações assim, de não lidar bem com o erro. Então, a frustração é algo que deixa os jovens hoje extremamente impactados. Se for dar errado, eu não vou fazer. Se tiver uma problemática desenvolvida a partir dali, eu não vou fazer, eu prefiro não fazer. Junto com isso, tem toda uma dinâmica da tecnologia envolvida, que o erro, hoje em dia, ele não fica restrito a um grupo de pessoas, ele não fica restrito à turma, ele é uploadado automaticamente na internet, em grupos de WhatsApp, e aquele jovem vai ser marcado eternamente por causa daquilo. Eternamente não, por umas boas décadas vai ser. O que a gente tem de casos de pessoas que viraram memes há 10 anos atrás e de que hoje elas têm uma problemática com um psiquismo gigantesco, não é brincadeira. Então, não é sobre o jovem não querer fazer coisas, é quão preparado eu estou para assumir determinadas responsabilidades dentro do contexto da atualidade. Então, dentro dessa idade da suspensão, entre 12 e 20 anos, mais ou menos, segundo o Le Breton, ele começa a sentir muito mais as pressões nas instâncias psíquicas. Então, id, ego e superego vão ser reavaliados novamente a partir dessa experiência infantil e de como agora eu posso organizar isso em termos do que eu vou fazer daqui para frente. Então, meu desejo pode ser outro. Eu preciso de um tempo para maturar isso, eu preciso de um tempo para organizar isso. Junto com isso, um espaço dessa suspensão também é um espaço de transição que leva a um certo isolamento. Para quem tem jovens, isso não faz sentido. Ele se isola, ele não fala, ele traz, ele está ali na internet, computador, jogo, maquiagem. Ele vai se isolar porque ele está ali. Ele não está à toa, ele está tentando fazer alguma coisa. Só que cada jovem tem a sua maneira particular de organizar isso. Só que junto com essa maneira singular e particular de organizar isso, ele está na internet, ele está nas redes sociais, ele está no Instagram, ele está no TikTok. E essas ferramentas dizem para ele, seja isso que a gente está dizendo, e você vai ser feliz. E aí forma-se aí um ideal relacionado a vou me tornar aquilo, que não necessariamente é algo que ele deseja se tornar, mas para fazer parte do grupo ele vai tentar fazer isso. Só que aquilo que é idealizado pelas ferramentas de redes sociais não necessariamente abarca biologicamente, anatomicamente, esses sujeitos que estão sendo trabalhados ali. Então, coloca-se uma urgência relacionada a corpo, a entretenimento,
a como isso vai se posicionar na rede social, a consumo. E o jovem que está buscando uma identidade própria, muitas vezes ele vai direcionar os afetos para aquele lugar. Tá, aqui está me dando caminho, eu vou ser isso aqui. E aí a gente tem os excessos relacionados a corpo, nos jovens do sexo masculino, muito na questão da academia. A gente tem uma problemática urgentíssima de ser debatida dos jovens, muito cedo se direcionando para a academia. E no campo das mulheres, marcador biológico também, pensar que elas precisam se tornar sujeitos muito mais próximos de uma fantasia do que necessariamente se adaptarem ao corpo delas mesmas. Então, intervenções cirúrgicas, exageros, isso está extrapolando alguns limites, assim, extremamente fora do convencional. E muitos jovens estão adoecidos aí. E os cuidadores estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando. Porque foi imposto para essa geração de trabalhadores que eles não devem parar. Eles devem ser o sujeito de si próprios. Se eles falharem, vai ser o problema deles. Eu. E aí a gente direciona a base educacional, a base de configuração do psiquismo para as redes sociais, para a Peppa Pig, para o YouTube. Então, não dá para a gente falar da dor do jovem apenas. A gente tem que falar de uma questão ambiente junto com isso. Descoberta do sexo, então, tá, agora eu posso ir ao ato. Como é que é esse ato? Como é que ele vai ser? Ele vai cair na pornografia com as curiosidades que ele vai ter no Google. A pornografia ensina sexo, vamos ser sinceros, ensina sexo. A pornografia ensina o que é sexo de uma forma saudável. A pornografia, ela traz uma forma tão violenta da relação com a sexualidade que vai acompanhar esses jovens, independente do sexo, durante toda a vida deles, até a versão adulta disso. Então, termos como shed, termos como incel, coisas de você ser beta, o outro é alfa. Essa geração, ela vai sentir os efeitos disso não agora, ela vai sentir lá na frente. A gente está com um momento muito complexo do desenvolvimento humano em termos de empatia, em desenvolvimento humano em termos de pensar o sujeito como algo do campo do singular, como nunca tivemos nas nossas vidas. A gente nunca teve tanta informação como tem nessa era. É a era que nós temos mais informação e a gente não sabe usar isso. Porque tem tanta coisa que nosso cérebro está o tempo todo cansado. E os nossos filhos, o que eles fazem? Pô, eu queria conversar com meu pai, com minha mãe, com meu cuidador, mas, pô, ele chega às 9 horas da noite, está podre. Eu não vou incomodar, não, vou deixar lá, eu vou na internet, vou pesquisar alguma coisa, e vou ver o que eu faço aqui com os meus dilemas. Então, tem toda uma carga psíquica que incide sobre esses jovens a partir daí também. E o sexo no campo genital, ele atravessa outras questões que têm a ver com a religião, tem a ver com amizades, tem a ver com como nós vamos desenvolver isso em campos mais amplos, quando a gente fala de gênero. São dinâmicas da modernidade que precisam ser escutadas. Então, as primeiras relações pós-Édipo, tá, se eu deixei o Édipo de lado, se eu passei por um bom Édipo, agora eu vou me direcionar para relações objetais que tenham a ver com o meu desejo. Mas como é que eu começo? Com quem que eu conto? Com quem que eu falo? Se eu não posso demonstrar determinadas fraquezas, se eu não posso demonstrar que eu não sei, como é que eu vou conversar com alguém sobre isso? Muitas vezes essa figura era a figura do professor, alguns anos atrás. O que está acontecendo hoje com a educação? Os professores são colocados num lugar em que eles estão trazendo ideologia, questões morais, e aí deixa-se de ser aquele sujeito que poderia trazer alguma coisa de benéfico no campo da escuta para esses jovens. Então, mais uma vez, vocês estão aqui, a gente está falando de psicanálise, a gente está falando de adolescência, mas a gente está falando sobre a nossa inserção no coletivo. A gente está falando sobre a nossa perspectiva de uma visão crítica de mundo. Junto com isso, o jovem também tem que definir o seu próprio futuro. Eu vou definir o futuro agora. Há 2 gerações atrás, o que a gente tinha era basicamente, vou me tornar doutor em direito, advocacia, eu vou ser engenheiro ou vou ser médico. Agora, as profissões trazidas pela modernidade, esses jovens vão ter que fazer uma escolha que permeia a vida inteira deles, só que essa profissão eles não sabem se vai existir daqui a 3 anos. Tamanha a evolução mercadológica, tecnológica, de marketing envolvida com isso. Então, não achem que a gente consegue pegar os nossos dilemas
e simplesmente trazer a problemática de solução disso para esses jovens. São modelos diferentes, são perspectivas diferentes. Não dá para gritar em uníssono. A gente tem que ouvir a singularidade e entender como aqueles jovens estão inseridos na sociedade. Cultura e tecnologia, a relação com a internet. Eu sou daqueles que viu a internet, usou a internet quando só era mato. Ela é completamente diferente hoje em dia. A gente viu a revolução industrial trazida pela internet, inicialmente como uma grande solução de comunicação global, e principalmente de certas automações que a gente só via em campos da ficção científica. O que a gente tem hoje? Ansiedade para ficar postando, ansiedade para criar perfil no Instagram, ansiedade para ficar fazendo vídeo para TikTok. Não é só adolescente que está nisso. Se a gente for mudar de emprego, se a gente for procurar dinâmicas da atualidade para pensar novas profissões, a gente vai encontrar isso também. Se você não tiver um posicionamento digital bom, ninguém vai te ver. Só que, na verdade, ninguém já está te vendo. Porque o doom scroll, ele não permite que a gente olhe para as coisas do jeito que deveria. A gente não tem pausa. A gente não tem momento. A gente não consegue ver um filme de 1h30. A gente vê 6 parcelas de 15 minutos de um filme. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Então, trazer isso para a dinâmica do que a gente está falando de construção social é imprescindível. E para Le Breton, a idade das decisões era dos 20 anos para frente. Edificação da nossa relação com o desejo e frustrações, sintomatologia das decisões anteriores, então a gente vai olhar para tudo que a gente escolheu anteriormente, escolhas focadas em resultados, conflito com estruturas da sexualidade, então será que aquilo ao qual eu me dediquei era realmente parte do meu desejo? E aí eu já estou falando não apenas de sexualidade freudiana, mas eu também estou colocando em xeque as nossas escolhas no campo do sexual genital. Isso acontece muito em clínica. Pessoas que não conseguiram lidar com isso em determinada época, por N motivos, agora elas têm a oportunidade de olhar para isso novamente. Será que era isso que eu quis? Será que a gente está preparado para acolher essas pessoas? E, dentro desse aspecto das idades das decisões, começa a aparecer também uma certa relação com a finitude. O que vai ser de mim? É uma decisão que eu vou tomar para o resto da minha vida. Se eu não fizer 1 milhão, como o Primo Rico diz, até os 20 anos, como é que eu vou me relacionar com o mundo? Como é que eu vou viver de renda? Como é que eu vou pagar o cemitério? Como é que eu vou olhar para as coisas dentro de uma base de futuro? Então, são dilemas da atualidade que a gente também tem que incidir sobre os adultos. Só que muitas dessas decisões, elas foram tomadas na época da adolescência. Então, quando termina essa adolescência? Será que ela termina? Será que quando a gente estiver bem velhinho, a gente estiver lá nos nossos momentos em que tenha que lidar com determinadas situações, será que esse adolescente não vai aparecer de alguma maneira? Eu duvido que ele não vá aparecer. Mas o que torna a adolescência uma experiência tão singular? Aí eu trouxe aqui imagens de adolescentes nos anos 40, 50, 60 até 2010. E como muitas dessas situações elas são parecidas em aspectos subjetivos, mas que também demonstram marcadores da própria época. Então, nos anos 40, 50, uma certa relação com as roupas, com o penteado, com uma certa dinâmica de ser diferente. E daí lá para os anos 60, 70, uma certa liberdade da escolha dessas roupas, já não eram mais tão certinhas, ainda eram coloridas, eram desenvolvidas, mas assim, eu posso escolher meu corte de cabelo, não vai ser a minha mãe, não vai ser a minha avó, eu não quero ter a roupa da minha avó, o cabelo da minha mãe, esse tipo de situação. Uma certa relação um pouco mais íntima com roupas mais curtas, e tudo que abarca isso, toda a construção dessa sexualidade expandida, e, de certa forma, de uma nova visão de fantasia a partir das relações objetais. E lá para os anos 60 e 70, uma diferença um pouco maior a respeito da música, do rock, os cabelos que não precisavam ser penteados. Aliás, o desengrenhado era importante. Ou então a nossa relação com uma pretensa calvície inicial, tudo que abarca esse jovem, tudo que poderia se tornar subversivo dentro desses aspectos. Nos anos 90, um jovem que olha para esses jovens de trás, de certa forma, ele olha também para o que poderia vir a se tornar a sua relação com o desejo,
mas uma relação com esportes radicais, onde o quarto toma uma outra visão, uma outra perspectiva nos anos 80 e 90. Então, tem uma dinâmica acontecendo em termos de desenvolvimento do jovem e a sua liberdade e a sua projeção de si. Junto com isso, nos marcadores dos anos 2000, entra algo muito potente, inclusive pelo desenvolvimento farmacológico, mas também pela cultura de entretenimento e consumo, que é a magreza extrema. E cada vez mais a gente tem uma relação com isso, o corpo. O jovem do sexo masculino ele tem que ser extremamente musculoso, ele tem que ser aquele cara que apresenta-se, que ele não vai dar vexame, que ele resolve qualquer problema a partir de uma certa musculatura. Isso sem falar na coisa do queixo quadrado hoje em dia, sabe? Elementos assim que são trazidos com certa intensidade pelas threads de TikTok. E para as meninas, toda a relação com a alimentação em si, a subjetividade envolvida nisso, a falta de uma relação com a comida, a falta de perspectiva a partir de um almoço saudável que deveria ser pontuado e que hoje é substituído pelos fast food. E é interessante essa dinâmica de consumo. Eu quero que você consuma fast food, mas eu quero que você fique extremamente magra. Cara, que tipo de conflito a gente tem? Se nós adultos temos esse conflito, imagina um adolescente. Então, marcadores que a gente passa, assim, que são intergeracionais, busca de identidade, relação com a cultura, o corpo na relação com o peso, autenticidade. Então, a busca da autenticidade é algo muito importante, pensada a partir da identidade. E eu diria, uma certa linguagem a partir do imagético. Por que o imagético é importante aqui? Por causa das telas. Se antes a gente folheava uma revista, parava por alguns minutos e olhava uma foto, hoje a gente faz isso por segundo. Hoje a gente tem uma relação com o imagético totalmente diferente de qualquer época na nossa história. A gente não está lendo, a gente não está organizando estruturas de escrita. A gente está numa função imagética o tempo todo. A imagem fala mais do que todas as palavras. O que antes era um bordão da publicidade, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, hoje em dia só existe imagem. A imagem é importante. Como eu vou me posicionar digitalmente é importante. Mais uma vez, se nós como adultos não conseguimos ter uma boa relação com isso, por que os jovens teriam? Por que apesar de eles estarem inseridos num modelo onde eles já nasceram com essas tecnologias, parece mais fácil para eles, só que eles não têm linguagem, eles não têm organização para aquilo. O que a gente tem muito em clínica também hoje são cuidadores resolvendo coisas com seus filhos por teclar. Então, dentro da clínica, o ele me disse, a gente hoje tem que dar um passo para trás. A gente tem que perguntar, ele disse ou teclou? Ele disse ou te mandou mensagem? Imagina isso, a gente não poder mais interpretar a verdade, porque esses signos mudaram, a forma de comunicar mudou. Então, na clínica, eu falei para ele. Aí você falou, daí a pessoa fala assim, eu vou te mostrar o quanto que a gente escreveu aqui no WhatsApp. Não tem uma palavra verbalizada. É tudo no campo do digital. Então, como é que o campo do sentir fica aí? Como é que o campo do afeto fica aí? Se eu tenho uma barreira a partir da tela, se o encaminhamento é a partir do digital, a partir de zeros e uns, como é que fica a minha comunicação aí? Então, existe essa relação com o adulto o tempo todo, porque a clínica do jovem não é uma clínica dele próprio, é uma clínica dele e de como está o ambiente dele. E se pensar assim, eu não quero fazer uma clínica voltada para adolescentes, não é parte do meu desejo fazer isso. Entenda que em algum momento você vai ter que encontrar o adolescente no adulto. Então, a adolescência não é uma passagem apenas biológica. Ela é um produto, uma profunda reorganização subjetiva, que abarca o sujeito ter que lidar simultaneamente com algumas coisas. Aqui são algumas, tá? Transformações corporais, mudanças pulsionais, novas exigências sociais, questões relativas ao desejo, reorganização narcísica, relação do desejo com o futuro, incidências da cultura expandida, redes sociais e posicionamento digital, o que comporta o significante dinheiro na atualidade. Em algum momento eu quero falar isso com vocês, o dinheiro não é o mesmo significante que era algum tempo atrás. Hoje em dia, quando o jovem traz para a clínica assim, eu quero fazer alguma coisa que ganha dinheiro para eu
tirar isso da frente de uma vez, ele não está nem pensando mais numa carreira, numa profissão, em algo que ele possa desenvolver. Ele está pensando o simples. O simples é, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Então, o marcador o significante dinheiro, ele tem uma outra potência na clínica da atualidade. E principalmente a construção das identidades. Mas essa agora não é uma identidade, são duas identidades, ou talvez mais, que são a sua identidade pessoal, que já vai dar um trabalho danado, e o seu avatar, ou seus avatares, como ele vai se posicionar digitalmente. E a cultura ela tem uma interferência muito grande nesse processo todo. Esse é um meme que correu de uns tempos para cá. O que são adolescentes na vida real? Eles são muito mais parecidos com o garotinho da primeira imagem. Mas o que são adolescentes na Netflix? Eles são esse tipo de cara, um cara que tem 25 a 30 anos. É um cara que tem um corpo gigantesco. É um cara que tem a barba proeminente. É um cara que é um adulto. Ele precisa ser um adulto. O adolescente da Netflix, ele precisa ser um adulto. Então, o que os jovens veem naquilo? Ah, é uma série para adolescentes, mas os adolescentes parecem outra coisa. Eu preciso me tornar outra coisa. Eu preciso me tornar essa outra coisa. E muitas vezes eu não tenho os marcadores sociais, raça e gênero que comportam essa mudança. E isso também vai gerar extrema angústia, extrema ansiedade. Só que é simplesmente porque a indústria do entretenimento ela ganha dinheiro com o nosso sofrimento. É uma parte da nossa, da nossa vivência como psicanalistas que precisa ser abordada de tempos em tempos. Sofrimento dá muito lucro. E a manutenção do nosso sofrimento, ela dá mais lucro ainda. Até quando? Não sei. Até que momento? Também não sei. Porque eu sei que está acontecendo na atualidade. Com a reorganização pulsional e maturidade biológica, lidar com o retorno do recalcado e com a libido. A gente tem que pensar essas questões, esse retorno do jovem. Entretanto, sem uma estrutura ambiente e uma mídia / redes sociais que criam suas próprias formas de angústia, focando no lucro, como organizar o sofrimento? Vocês devem ter visto esse Gabriel, um garoto de 20 anos, olha o tamanho desse garoto, sabe? O que ele teve que usar de suco, de coisas para deixar o corpo dele nesse tamanho. A gente vê threads de TikTok de pessoas mostrando os jovens e seus músculos, jovens de 14, 15 anos na escola, que eles só fazem academia, eles deixaram de brincar o futebol, eles deixaram de brincar o vôlei, eles deixaram de brincar o basquete, eles deixaram de brincar o xadrez para se dedicar à academia. Porque parece que esse corpo é algo que vai deixá-los mais acessíveis, vai deixá-los assim, vai tornar as coisas mais fáceis. Junto com isso, a gente tem as threads de TikTok que tornam as coisas cada vez piores, né? Então, há algum tempo estava rolando uma thread no TikTok em que esse looks, de tempos em tempos, eu acho interessante como essas palavras são em inglês, são estadunidenses, sabe? Look maxing, a maximização da minha aparência. Então, eu tenho que ter um queixo quadrado, tenho que ter um rosto quadrado. E viralizou uma thread no TikTok em que os jovens estavam fazendo microfissuras no seu próprio osso, eles ficavam batendo o martelo nos rostos, para tornar essa área do maxilar quadrada. E assim, tem vários casos. Isso aqui se torna algo em que eles colocam antes do Lux Maxing, depois do Lux Maxing. Então, parece que assim, dá resultado. E os jovens estão cada vez mais conectados com essa coisa desse corpo, desse corpo que parece um boneco do Minecraft, na verdade. Se antes as mulheres estavam com essa incidência o tempo todo, elas também são thread de TikTok o tempo todo. Mas existe uma dinâmica muito ampla na atualidade para os jovens do sexo masculino também fazerem isso. Então, o imperativo do corpo se tornou algo proeminente. Se alguém atende adolescente aí, você sabe a importância que tem para eles falar um pouco sobre esse não entendimento do porquê que o corpo deles não é um corpo bom. Por que as pessoas fazem chacota? Por que não acham que simplesmente uma pessoa... Eu não estou falando nem do excesso. Eu estou falando assim de pessoas magras. Estou falando assim de pessoas que não têm o corpo adequado para a rede social, que a rede social premia. Isso é extremo sofrimento. Como é que é levado isso para os cuidadores? Ah, isso é besteira, vai passar.
sabe? Não tem problema. Até acontecer alguma coisa muito complexa. Algum tempo atrás, num outro encontro, eu trouxe um garoto que morreu fazendo esteira, um garoto de 12 anos, que morreu fazendo esteira e o pai mandando ele fazer esteira. Ele teve um AVC aos 12 anos, por excesso de corrida, por excesso de força no coração. Então, a incidência nos nossos jovens está nesse papel, mas incide também sobre como esses jovens vão se constituir daqui a pouco. Porque se eles passarem bem por essa fase, daqui a pouco eles vão ter 25 anos, daqui a pouco eles vão ter 35 anos. É a clínica ainda, nós estaremos na clínica ainda. Então, pensar todas essas dinâmicas, pensando o que a gente pode fazer em termos de acolhimento. Freud e a busca da criança no adulto. Mas e o adolescente? A gente já falou bastante sobre isso hoje, então, grande parte da tradição psicanalítica foi construída a partir da compreensão da infância, e isso faz todo sentido, faz mesmo. Freud mostrou que o sujeito não nasce pronto. A infância produz marcas profundas, mas a adolescência também. A diferença é que a infância está conectada à constituição inicial do sujeito, já a adolescência está ligada à sua reorganização. É um segundo grande momento de construção subjetiva. Então, se a gente teve um primeiro grande momento lá no Complexo de Édipo, onde eu vou começar a ter uma organização mais severa com as regras, com a lei e com o impedimento da minha busca de prazer, aqui eu vou ter um reencontro com tudo isso. Eu vou me reorganizar novamente. A adolescência é isso, é sobre reorganização. De como isso tudo vai ser incidente a partir do meu ambiente. O ano passado, se eu não me engano, muitos de nós foram impactados com a minissérie Adolescência. Algo que a gente já estava falando faz um tempão, mas aí tem um impacto midiático, isso é legal. É muito legal que uma série leve tão a sério, uma minissérie leve tão a sério o que tem acontecido nas escolas de todo mundo, a respeito de como os jovens estão se posicionando, e essa ideia nossa de que eles não têm nenhuma organização com a sexualidade em si, em relações de desejo. Então, pensar um pouco sobre esses jovens é também entender o momento que eles estão vivendo. É também, como sociedade, criarmos ferramentas para debater esse tipo de situação. Eles estão aí, a gente fala dos pedófilos, os pedófilos são extremamente problemáticos, obviamente, mas os jovens estão suscetíveis a outros tipos de predadores. Eles estão esses predadores muito conectados a grandes estruturas de poder, que tem a ver com questões ideológicas e violências dos mais diversos tipos. E aí a importância da gente entender o sujeito e seu ambiente familiar. Nós fomos inscritos em narrativas familiares. A gente é parte desse ambiente. A gente recebeu expectativa, muitos ideais e frustrações. E a adolescência é justamente o momento em que o sujeito tenta negociar tudo isso. Tá, o que me era importante na criança, na minha fase de criança, é importante, mas do que isso eu ainda vou ficar? Então, quando a gente encontra um adolescente ele não conseguindo abandonar determinados brinquedos, é parte desse processo. Determinadas roupas, é parte desse processo. Ele está trazendo para o objeto, para a função objeto, alguns marcadores que ainda são importantes para ele na infância. Então, ele vai negociar o tempo todo. Tá, meus pais querem que seja isso, o pai quer que seja aquilo, tal. Então, o que é uma grande reclamação dos cuidadores? Ah, meu filho agora só usa preto. Preto é uma cor neutra. Preto é uma cor que não deve chamar atenção. Preto é uma cor com a qual você não precisa se preocupar se você está agradando ou não. Existe uma função simbólica nisso tudo que está sendo produzido ali pelo jovem. A adolescência é justamente o momento em que o sujeito tenta negociar tudo isso, tentando responder uma pergunta extremamente difícil. Quem sou eu para além daquilo que esperam de mim? Quem aqui, adolescente, não se fez essa pergunta? O que será que se espera de mim? O que é esse grupo de pessoas que me cuidou, que esteve comigo, que me alimentou, que muitas vezes é verbalizado para esse jovem que eu pago as suas contas? O que essas pessoas esperam de mim? O que seria esse adolescente no adulto que eu estou propondo para vocês? Também falei muito sobre isso hoje, mas eu gostaria de pensar alguns exemplos clínicos dentro dessa proposta. Então, vamos pensar aqui alguns exemplos clínicos. Pensando na clínica do adulto. O adulto que nunca consegue sustentar projetos por muito tempo.
O adulto que vive alternando entre idealização e abandono. O adulto que precisa constantemente reinventar a própria identidade. O adulto que busca pertencimento de maneira desesperada. O adulto que oscila entre dependência e autonomia. O adulto que não suporta lidar com frustrações. Vocês têm exemplos clínicos disso. Talvez nós sejamos isso. Talvez a gente traga na nossa própria análise essas demandas. Isso é um pouco do adolescente que está ali. Isso é um pouco do adolescente que não conseguiu reorganizar as coisas, que não conseguiu negociar novamente, muitas vezes com si próprio, a sua inserção no mundo. E, de uma maneira simplista, a gente pode pensar, pode chamar isso de apenas problemas, eu estou me tornando adulto, ou até isso são responsabilidades de qualquer adulto funcional. Mas existe uma outra leitura possível, que é essa organização que pode ser refeita no adulto a partir do que ele não conseguiu organizar na adolescência. Então, escutar esse adolescente no adulto pode ser fundamental para pensar uma clínica da atualidade. A gente tem encontrado isso no núcleo, no NEPA, a gente fala bastante sobre isso. Esse adolescente do adulto, eu tirei um pouco, a ideia veio a partir das demandas e diálogos ali que a gente tem no NEPA, mas veio muito por uma característica trazida por uma psicanalista chamada Marion Minervo. Ela fala, num dos livros dela, Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica, sobre a criança no adulto. E ela traz exatamente desse jeito. É uma espécie de cicatriz viva da personalidade, testemunho da situação traumática, das angústias e das defesas que tivemos que usar ao longo do nosso desenvolvimento psíquico. Como você sabe, uma situação traumática é o conjunto de experiências emocionalmente excessivas, geralmente vividas na relação cotidiana com o objeto primário, que ultrapassam a capacidade de interpretação do sujeito na época em que acontece. A gente ainda não tinha linguagem suficiente para entender o nosso próprio sofrimento. Essa é a criança no adulto. Vão haver cicatrizes que talvez nunca estejam completamente curadas, e elas são ali, estão à vista. Quem já se machucou sabe como é a pele de uma cicatriz. Ela é mais fina, ela é menos densa. Pensando nessa visão da Marion Minervo, aqui tem uma foto minha do meu adolescente. Se a criança no adulto pode ser pensada como uma cicatriz viva da personalidade, memórias das experiências traumáticas, das angústias primitivas e das defesas que participaram da nossa constituição psíquica, o adolescente no adulto talvez possa ser compreendido como uma pergunta ainda viva, menos uma marca das condições que constituíram e mais a permanência das tentativas de nos diferenciar delas. Ele testemunha os conflitos ligados à identidade, ao pertencimento, à autonomia, à separação e à inscrição do desejo no laço social. Então, além de ser uma cicatriz viva, ela continua ali pulsante e o tempo todo ela está ao nosso redor, se manifestando a partir do desejo, a partir da ausência do desejo. Algo está sendo comunicado ali. Enquanto a criança no adulto nos remete às marcas deixadas pelos primeiros encontros com o outro, o adolescente no adulto nos remete às batalhas travadas na construção de si, às negociações entre aquilo que esperava de nós e aquilo que conseguimos reconhecer como próprio. Se a criança guarda a memória viva de nossa constituição, o adolescente preserva a memória viva das nossas transformações. Então, é essa a proposta que eu trago para a gente falar desse adolescente no adulto. Eu acho que ele é renegado, eu acho que ele não é olhado, eu acho que ele não é acolhido. E como a construção de ferramentas de acolhimento para ele, talvez a gente consiga fazer algo no campo do diferente. Pensando um pouquinho essa clínica desse adolescente, alguns tópicos assim referentes ao manejo clínico, que eu acho que ficam mais como mensagens para vocês, caso vocês entendam que faça parte do desejo de vocês, entenderem um pouco mais sobre essa clínica do adolescente. Existe um caminho geracional, o adolescente ele nunca chega sozinho à clínica, algumas vezes ele vai entrar em contato, mas existe uma dinâmica ética e responsabilidade jurídica nossa de não acolhermos em primeira instância, ter contato com cuidadores. Mesmo quando ele entra sozinho no consultório, aí de forma subjetiva, ele chega acompanhado simbolicamente por sua família, seus cuidadores, sua escola e pelos discursos da cultura. Ele está ali com um monte de referencial, um monte, seja na versão digital, seja na versão presencial.
A clínica do adolescente é uma clínica do campo relacional / ambiente. O sofrimento do jovem precisa ser compreendido dentro das relações e contextos que participam de sua constituição subjetiva. Ferenczi se falava sobre isso. Existia uma premissa freudiana, e que foi carregada durante muito tempo, de que o analisante precisava se adaptar a ferramental psicanalítico. Ferenczi, para quem não conhece Ferenczi, ele caminhou com Freud no desenvolvimento da psicanálise, junto com ele. Ferenczi dizia que a gente tem que pensar num outro lugar. Nós, como analistas, precisamos nos adaptar aos nossos analisantes. O que torna a organização de empatia com o sujeito completamente singular. A gente não tem caixinhas para aplicar no set analítico, a gente tem algumas ferramentas, mas a construção daquele set analítico, ele vai ser sujeito a sujeito. A adolescência do jovem mobiliza a adolescência dos adultos. Pais, cuidadores e até o terapeuta / analista são frequentemente convocados a reencontrar aspectos de suas próprias experiências adolescentes. Então, será que a gente está falando com os nossos adolescentes? Será que a gente está escutando esses jovens? Ou a gente está falando, não, isso é chato, isso é uma época um reclamão, não, isso é um chorão, isso aí não sabia o que fazer da vida. Será que a gente não está permitindo que algumas coisas surjam no set analítico e a gente possa ter uma confluência com esse desejo? A adolescência reativa a questões universais e atravessamentos da cultura. A cultura é fundamental para a clínica. Eu ia falar da clínica do adolescente, mas eu realmente acho que é para qualquer clínica, tá? Temas como separação, autonomia, pertencimento, identidade, desejo, tendem a emergir não apenas no jovem, mas em todos os envolvidos em seu entorno. Então, é uma clínica ambiente. É uma clínica para a gente pensar o singular e também o coletivo. E essa clínica ele exige uma escuta ampliada. Mais do que ouvir apenas o adolescente, é necessário compreender as dinâmicas familiares, institucionais e culturais que atravessam a sua experiência. Então, a cultura estará ali conosco. Essa escuta ampliada, ela precisa ser ampliada pensando no sujeito. E assim como o adolescente, como conhecemos, é muito recente, a clínica adolescente também é. Estamos constituindo sessão a sessão, supervisão a supervisão, transmissão a transmissão. Sei que é ousado pensar isso, mas é o que a gente está encontrando nas trocas que a gente tem aí com os implicados com a psicanálise da adolescência. Para já me direcionar para o final e abrir um pouquinho o espaço para vocês, hoje talvez possamos ampliar a proposta freudiana e perguntar o que acontece quando encontramos o adolescente no adulto. Muitos sintomas, sofrimentos e impasses contemporâneos ganham novas leituras quando percebemos que nem tudo que aparece como conflito adulto pertence apenas à vida adulta. Talvez sejam adolescências que continuam procurando palavras. Por isso, pensar a articulação entre psicanálise e adolescência não é estudar apenas os jovens, mas compreender aquilo que permanece no sujeito e continua participando de sua construção ao longo da vida. É uma clínica que eu entendo que é uma clínica nova, é uma clínica que merece muita implicação, é uma clínica que conversa muito conosco e é uma clínica de uma escuta ampla, plural, que vai além do atravessamento que a gente vê cotidiano proposto pela psicanálise muito ortodoxa. A gente precisa repensar questões de neutralidade, a gente precisa pensar formas de acolhimento, mas o que eu posso dizer para vocês é que está sendo uma jornada muito, muito rica junto com os psicanalistas implicados. Era isso, indo para algumas considerações finais ainda. Caso vocês tenham interesse um pouco de tentar criar costuras aí com elementos do entretenimento, tem 2 filmes que eu acho fundamentais. O primeiro deles é Close. Ele estava disponível no Netflix, eu não sei se está ainda. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um filme brasileiro extremamente, extremamente sensível. Eu acho que conversa muito com o que a gente está trazendo aqui hoje. Para finalizar mesmo, um convite para vocês, caso vocês estejam aí vendo, vocês estão aí comigo hoje, mas se vocês estiverem vendo as gravações, esse convite é para conhecer um pouco mais essa clínica, da clínica do adolescente, a partir de uma pós-graduação. Uma pós-graduação desenvolvida pelo NEPA, pela Faculdade Sírios e pela Escola de Psicanálise de Curitiba. Essa pós-graduação, especialização lato sensu em psicanálise e adolescência. A gente desenvolveu essa pós assim, com um carinho tão gigante, a gente criou disciplinas inovadoras, a gente está trazendo docentes que são implicados com a teoria e com a prática, a gente está trazendo uma dinâmica de aulas ao vivo,
a gente está organizando também certas acessibilidades, o que dá para a gente fazer em termos de pagamento facilitado, e dando esse espaço para membros do NEPA, alunos da IPC e professores da rede pública, tem descontos especiais. Então, o site está aqui, depois a gente coloca aí no chat ou em outros lugares, pós-psicanaliseadolescência.com.br. O que eu faço é um convite para vocês darem uma olhada no site. Vocês podem baixar lá as informações gerais para conhecer um pouco mais, mas a gente tem uma equipe aqui, inclusive eu, caso vocês queiram tirar dúvidas, eu direciono para quem pode sanar mais essas dúvidas, tá? Esse é um grande convite. Para quem ainda não está nesse momento da pós, eu tenho um curso livre online chamado Introdução à Psicanálise e Adolescência no Mundo Contemporâneo. Está disponível gravado na EPC, então você pode acessar a partir de agora, caso você compre. A gente tem desconto de 10% com o cupom adolescente. Caso vocês forem usar o cupom adolescente, não esqueça de colocar tudo em caixa alta e depois aplicar, porque senão não dá o desconto. Daí ele vai vir com o desconto, tá? A gente vai colocar aí nos espaços também, é um curso de 6 aulas. Eu me dedico muito a falar sobre o jovem e sobre o adolescente. É extremamente rico o tipo de conteúdo que eu falo ali. Eu admito, foi uma pesquisa muito grande. Se tiver alguém aí que já fez o curso, acho que as pessoas vão falar a mesma coisa que eu. É bastante introdutório no sentido de emancipação do conhecimento. Mas, na verdade, tem conteúdo pra caramba nessas 6 aulas, tá? Um outro convite é, caso vocês queiram conhecer o meu livro Mutando, este aqui, ele está na loja.psicanalistacavalote.com.br, tem frete grátis para todo o Brasil. Caso vocês queiram que eu autografe, eu autografo. Eu tenho muitas referências positivas, são 77 ensaios em 360 páginas, assim, de uma dedicação de 3 anos constituindo conhecimento a respeito de psicanálise e adolescência. Entre os últimos convites, conheçam o portal do NEPA, os membros do NEPA devem ter alguns aí, eu vi a Camila aí. O NEPA, a gente se propõe a criar conteúdos, a gente se encontra quinzenalmente, a gente cria conteúdos, textos que estão disponíveis no site, a gente tem um podcast chamado Cipapod, em que a Carol Miranda e a Gabi Brown, elas discutem aspectos da psicanálise da adolescência como convidados, então procure nos tocadores aí que vocês usam. Além de tudo, a gente tem um seminário anual que esse ano vai ganhar um espaço um pouco maior, então aguardem a gente falando sobre o seminário aí desse ano e muitas outras coisas que podem acontecer. A gente abre inicialmente participações no início do ano para quem quiser fazer parte do NEPA, porque, na verdade, a gente entra num processo muito de desenvolver conteúdos, daí precisa de uma agenda bem definida. Então, fiquem aí interessados, falem comigo, a gente organiza, vê como é que a gente pode fazer, tá? Mas, geralmente, é no início do ano que se abrem as inscrições. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou regulando o meu horário aqui, porque eu falo para caramba. Eu adoro falar sobre o assunto é extremamente rico para mim. Então, gostaria de escutar vocês aí dentro do que a gente falou um pouco. Mãozinhas para cima, fiquem aí à vontade. Começando com a Lucinda. Fica à vontade, Lucinda. Na realidade, eu vou fazer uma cobrança. Na última aula que houve um sorteio, eu ganhei esse livro, mas eu não sei como recebê-lo. Até hoje não recebi. Lembra? E pior que eu fiz uma cobrança ao Moia. Aí ele disse, não foi comigo. Lucinda, eu tô aqui, Lucinda, é só falar comigo, Lucinda. Mas agora eu anotei seu nome e a gente fala. Tá certo. Tá. Mas é isso, e também agradecer pela aula maravilhosa, eu me interesso muito, muito, logo estarei no fazer após, buscando muito conhecimento sobre a adolescência, que é um assunto assim que me interessa muito. Combinado. Alguém aí mais para me cobrar alguma coisa? A hora é agora, fiquem à vontade. Carol, fica à vontade.